Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Hoje, na sexta-feira, dia 23 de setembro, começa o Mundial Feminino, mas ainda não tô aqui para falar do Mundial, porque o Brasil só joga amanhã. E já avisando, amanhã não vai ter vídeo, infelizmente, não vai ter vídeo aí da análise de Brasil e República Tcheca, porque eu não vou estar em casa, vou estar em São Paulo, show do Guns, tandanana, então não vai ter como assistir realmente, por mais que eu tente, a internet em São Paulo vocês sabem como que é, então infelizmente não vai dar para assistir o jogo amanhã, não vai dar para trazer análise para vocês. Eu posso, se vocês quiserem, assistir o jogo uma outra hora e depois trazer a análise, mas amanhã infelizmente não vai dar. Então, pensando já nisso, para compensar, hoje eu estou aqui no canal para falar de amistosos. Vocês sabem que o Brasil fez 3 amistosos contra a Alemanha, mas também a gente teve uma surpresa aí nos últimos dias, que foi um jogo treino contra os Estados Unidos. Pois é, as atuais campeãs olímpicas, né? O Brasil enfrentou elas. Foi um formato ali bastante interessante que eu vou comentar aqui com vocês. E também uma coisa que eu fui longe caçar e que também vocês deixaram aí nos comentários, que foram outros amistosos, né? Foi um torneio preparatório ali que algumas seleções que estão no grupo do Brasil fizeram. Colômbia participou, o Japão participou também e a Argentina participou. Então, 3 das seleções que estão no grupo do Brasil participaram desse torneio aí e jogaram entre si e tal, então eu acho importante comentar sobre esse torneio também, tá certo? Primeiro, já peço que você se inscreva no canal, ó, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação. E é claro, bora tentar bater 3.300 inscritos, tá certo? Bom, vamos começar então falando da seleção brasileira, que sem dúvida é o que mais interessa, é o mais importante, ó. Eu vou colocar aqui do lado o que eu escrevi, né, o que eu fui caçar para colocar aqui para vocês. Bom, os amistosos eu acho que vocês já têm mais ou menos a noção, né? O primeiro foi aquele amistoso que a gente não teve acesso, que o Brasil venceu por 3-2, que foi quando a gente ficou sabendo, né, a gente teve aí a notícia, a gente teve a informação que a Rosa Maria estaria sendo aí a titular, e bom, ela está sendo mantida de titular até hoje. Nesse primeiro amistoso ela fez 14 pontos, né, contra a Alemanha, foi a maior pontuadora, teve uma atuação muito boa, pelo que a CBV falou, né, pelo que o pessoal que assistiu e tal, pelo que os comentaristas falaram, tá certo? Já o segundo amistoso foi aquele que teve transmissão, né, geral assistindo, e o Brasil infelizmente perdeu por 3-2. Tem vídeo aqui no canal analisando esse amistoso aqui em cima, esse vocês já sabem. E aí a gente teve mais um, né, 2 dias depois a gente teve mais um amistoso, e dessa vez o Brasil passou o carro. Foi um 5-0, né, as equipes concordaram em jogar 5 sets, independente do resultado, e o Brasil venceu os 5, passando o carro na Alemanha, né, deixando totalmente para trás aquela derrota por 3-2 nos dias anteriores. Então o Brasil fez 3 amistosos contra a Alemanha, venceu 2, esse último passando o carro mesmo. E a notícia, né, a novidade maior que a gente teve foi a Rosa Maria de titular. Eu já comentei aqui, né, naquele vídeo também de análise, eu comentei que eu não esperava, mas ela foi titular e está sendo mantida, porque agora, vocês estão vendo aí embaixo também que a gente tem o jogo, né, o jogo treino contra os Estados Unidos. Vou explicar para vocês, a gente teve na verdade 2 jogos simultâneos, vocês sabem que são 14 jogadoras, né, contando com as líberos. O que os técnicos concordaram e, né, o que eles acordaram entre si para fazer? Um jogo reserva contra reserva, o outro jogo titular contra titular. Foi basicamente isso. O time titular da seleção brasileira enfrentou o time titular americano e as reservas delas enfrentaram as reservas do Brasil. Foi isso. Como vocês podem ver, no jogo das titulares foi uma melhor de 3 em que o Brasil acabou perdendo de 2-0. Pois é, as titulares norte-americanas venceram o Brasil por 2-0, né? O time titular era Pauter, a Drews, né? As ponteiras Robinson e Franchi, e as centrais Washington e Ogbogo, e também a líbero Wong, né, bastante conhecida. Já o Brasil, com aquele mesmo time que começou contra a Alemanha naquele jogo que teve transmissão, Macris e Kizzy, Gabi e Rosa Maria de ponteiras, Carol Gataz e Carolana, e Naemi de líbero, hein? Um detalhe bastante importante, tá certo? Esse foi o jogo das titulares. O Brasil perdeu de 2-0 para as titulares.
É isso, né? Perdeu de 2-0 para os titulares. Já nas reservas, o Brasil venceu por 2-1. É isso, né? 2-1. Eu coloquei 2-0, vai aparecer 2-0 aqui, mas foi 2-1. O Brasil venceu as reservas por 2-1. As reservas do Brasil teve aí Roberta, Lorene, Pridaroit, Tainara, Lorena e Júlia Cudes de centrais e a líbero foi a Natinha. Já os Estados Unidos contou aí com a Carline, a oposta Coutinho, a Wiley, a Begema, Stevenson, Tapi e a líbero Hentz. Esses aí foram os dois times. Na somatória deu 3-2. Os Estados Unidos venceram mais sets do que o Brasil, tá certo? O Brasil aí acabou perdendo de 2-0 no confronto contra os titulares e no confronto contra as reservas o Brasil venceu por 2-1. Detalhe interessante que eu acho importante falar. É claro que a gente considera os Estados Unidos um dos maiores rivais nossos aí dos últimos anos. Sempre vence a seleção brasileira. A gente é muito freguês dos Estados Unidos. Infelizmente não tem como negar isso. Porém, é uma seleção que não tá vindo assim com a sua força máxima para esse campeonato. Não tá vindo com aquele top que a gente viu lá naquela seleção campeã olímpica. E a gente tem aqui alguns desfalques. Então assim, eu não considero mais os Estados Unidos tão favorito assim como eu considerava antes, entendeu? Acho que não só eu, como muitos que acompanham o vôlei feminino, eu acho que os Estados Unidos deu uma boa caída, teve uma boa queda de nível mesmo com esses desfalques que estão tendo. Claro, teve algumas aqui que aposentaram, outras que tiveram lesão, outras que simplesmente foram cortadas porque estavam mal. Mas assim, alguns exemplos, a Larson, a Rio, a Central Akiradenyo, a Hancock, a levantadora, a Hetk, a Plummer, né, que foi aí a novidade dos últimos dias, a Plummer não ir para o Mundial assustou muita gente. Então vocês podem ver aqui, só que eu falei 7 nomes que, se a gente olhar nos últimos anos, eram principais nos Estados Unidos, nas Americanas. Muitas daqui foram campeãs olímpicas em Tóquio no ano passado, então, cara, é muito desfalque, é um time totalmente diferente, na minha visão é um time de nível mais baixo, e é um time mais possível de vencer. Mas é claro, outra coisa, se você assistiu aquele vídeo que eu fiz falando do regulamento, explicando direitinho, ó, vai estar aqui em cima. Se você assistiu aquele vídeo, você deve ter percebido que, se for para enfrentar os Estados Unidos, o Brasil só vai enfrentar na final. Pois é, Estados Unidos, Sérvia e Turquia, o Brasil só vai jogar contra, o Brasil só vai enfrentar numa hipotética final. O Brasil não vai enfrentar essas seleções antes disso, tá certo? Eu acho que é importante que vocês fiquem cientes disso, tá bom? Agora, coloquei aqui para falar dos amistosos, né? Desse torneio preparatório que a gente teve, ele aconteceu lá na França, a França sediou essa competição, né? A seleção francesa feminina, e eu vou passar alguns dos jogos aqui para vocês. É claro que eu não consegui o resultado de todos, viu? Foram muitos jogos. Cada seleção jogou 5 vezes na fase de classificação antes de ir para o mata-mata, mas assim, eu peguei os principais e, é claro, os finalistas, quem foi o campeão. Bom, o campeão desse torneio aí foi o Japão, né? Venceu em cima da França aí nessa final. E bom, a gente tem aqui alguns jogos, ó, tá aqui do lado para vocês acompanharem. O Japão bateu a Bélgica por 3-0. A Argentina, né, que tá no nosso grupo, venceu o Canadá por 3-2. O Japão também tá no grupo. O Japão também venceu a Argentina por 3-0. A França venceu a Bélgica, e eu coloquei um ponto de interrogação porque eu não sei qual foi o placar que a Bélgica fez. A Colômbia, muito perigosa, venceu aí a Argentina por 3-0. Para você que não sabe, no Sul-Americano do ano passado, a Colômbia também venceu o Brasil na final, né, a seleção feminina, só que por causa dos pontos, né, por causa do saldo de sets, o Brasil foi campeão sul-americano. Mas assim, esse time, essa seleção da Colômbia já venceu o Brasil. Tem o Rizola, que é um ótimo técnico, então assim, muita atenção na Colômbia, é um time perigosíssimo, tá certo? A gente tem também aí Japão em cima da Argentina, né? Acho que eu já falei. Japão em cima da França, na verdade 3-0. Argentina 3-0 no Canadá, tal. Colômbia 3-1 no Canadá, Japão 3-0 no Canadá, França venceu a Colômbia por 3-0, olha só. Bélgica venceu a Argentina por 3-1, Japão venceu a Colômbia aí por 3-0, enfim. Então tá aí os confrontos. E a final foi entre Japão e França, o Japão aí venceu por 3-0. Então assim, a gente tem aqui Japão, Argentina e Colômbia, 3 das 5 seleções que estão fazendo parte do nosso grupo. Lembrando, Brasil, República Tcheca, China, Japão, Argentina e Colômbia. Daqui a gente tem 3
e elas se enfrentaram. O que dá para ver é uma coisa que a gente já esperava. O Japão, sem dúvida, é a seleção mais forte dentre essas aqui, e no grupo, junto com a China ali, é a que vai dar mais trabalho para a gente, mas é claro, a Colômbia também é muito perigosa, a gente tem que ter muita atenção com a Colômbia, e a Argentina também é uma seleção perigosa, sempre dando trabalho aqui na América do Sul. Então, acho que eu pensei que seria legal trazer esses confrontos aqui para vocês saberem que essas seleções também estão com ritmo, jogaram entre si e estão chegando aí com uma boa bagagem, né? Estão chegando aí de 5 jogos para enfrentar o Brasil na fase de grupos, tá certo? É isso, pessoal. Como avisei no começo do vídeo, amanhã não vou conseguir gravar a análise de Brasil e República Tcheca, porque eu não vou estar em casa, não vou conseguir assistir. Se vocês quiserem, eu posso gravar depois, coloquem aí nos comentários. Mas é isso, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Falou!